Pô, onde eu moro? Com a minha avó, né, meu? Pô, minha avó, meu! Mó velhinha legal, puta guerreira, meu. Sempre me dando maior apoio, cuidando de mim, meu. Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Fala, seus mal diagramados, Bez, e hoje a gente tá aqui com um convidado, Felipe Torres, do Hermes e Renato. Obrigado, Felipinho. Felipinho, grande Felipinho. Valeu, Bez. Conhecido de muitos anos, meu, assim, que fazia matérias ali pro Jornal da Tarde, Sim. Estadão, trabalhamos, quase nem mentira, meu irmão, né, trabalhou aqui. Seu irmão trabalhou lá, Que né? talvez não seja meu irmão, seja eu mesmo. Fica essa dúvida aí. Compartilhamos também a época que ele trabalhou na Record, né? é verdade. A gente esteve em Também. alguns momentos juntos. É verdade. Exato, E, exato. e um ídolo, cara. Hermes e Renato, Verdade. assim, pra quem é da nossa geração, um marco, assim, na TV, né? É uma coisa muito absurda. Cara, né? eu gravava VHS, o Hermes e Renato, no começo da MTV ali, anos 2000. Cara, pra chamar os moleques que não tinham MTV em casa pra assistir lá. Então a gente comprava uma cerveja e ficava assistindo. E tu é cara. da onde? Daqui de São Eu Paulo sou aqui mesmo? de São Paulo. Mas tu tinha... Não era aberto aqui em São Paulo? Era aberta, mas tinha gente que não conseguia, porque naquela época ainda tinha gente com TV antiga que não chegava no 32. Ah, tá. Então a pessoa Pode tinha crer. uma TV que chegava no 13, no Nossa, tu seletor, vai ter assim. que ligar uma tecla SAP pra explicar isso. A galera aqui é mais velha, eles entendem isso aí. O povo daqui que assiste a gente é 25, 35, Ah, 60. tá. Então, Se passaram tiver algum por isso, millennial, depois tem um vídeo tutorial pra Tutorial pra entender o que explicar, é TV de seletor. Saiba quem jogou uma maldição no Felipe Torres. O negócio foi tão feio que ele veio parar aqui na Galãs Feios. Felipe, a gente, sempre quis trazer o Felipe aqui, que o Felipe tem personagens, e principalmente um personagem que eu acho que, não sei se te incomoda, ser sempre ligado ao Bossa. Meu nome é Luiz Bossa, tenho 32 anos. Bem vividos, muito bem vividos. Prato predileto, meu. Eu gosto de bolachas, meu. Não. Que porra, bicho, é um... A galera chega na rua e fala, ô Bolsa, e aí, beleza? Fala, me chama de Bossa, tudo é mais o Bossa, né? Pouco tempo atrás fui no Pedro Bial e agora com vocês, ele me anunciando, e agora com vocês ele, Felipe Torres, o Bossa. Eu falei, não, porra, sou o ator, roteirista e tal, mas tudo bem, pode ser o Bossa também. Mas não é uma coisa que deixa puto, que te incomoda, porque é uma lembrança simbólica do teu trabalho, né? Então, na verdade, eu fico lisonjeado, como diria Didi Mocó. É que tem personagem que marca, né, o ator. É o caso do Joselito, é o caso do Bolsa, tem muita questão do Palhaço Gozo, do Cláudio Ricardo. Tem uns negócios que, cara, não tem, é difícil. a gente é ali que é no tão Hermes e bom o Renato. personagem que não tem jeito. A gente ali no Hermes e Renato, porra, com 11 anos de MTV, 3 de Record, uma temporada no FX, a gente criou muitos personagens. Na última temporada do FX foi uma temporada que a gente começou a ter um pouco de noção maior, assim, do quanto que a gente criava, porque foi feita uma produção melhor elaborada e aí tinha lá uma decupagem com quantas caracterizações tinha. Tinham 690 e poucas caracterizações. Isso ao todo. Ao todo, com Uhum. tudo. E aí você fala que são 690 e tantos personagens. Sim, é muita coisa. Diferentes, Não, é entendeu? absurdo. Dá 100 pra cada um, né? São 112 sketches, 690 caracterizações. Eu falei, puta merda, cacete. E tem coisas geniais desde o começo, né? E começo, no meio, mais agora, assim, também. Vocês conseguiram levar um tipo de humor, uma linguagem que não existia aqui, né? Essa coisa mais tosqueira, E aquele conseguir começo cavar bem um espaço tosco. na TV, né? Assim, de trazer o lance da sátira, do humor negro. Falar, puta, consegui um espaço aqui na TV, porque na época você não tinha essa plataforma que é o YouTube, né? Se a gente tivesse surgido depois de 2006, possivelmente a gente não teria ido pra TV, teria ido pra internet. Na época que a gente surgiu, de fato, eu considero, assim, um certo pioneirismo, assim. Eu não gosto de ficar muito me adjetivando, não, mas de fato eu concordo que teve um pioneirismo, sim, da gente, porque não existia um humor feito por um grupo de amigos. Amigos de colégio, amigos de faculdade. Faculdade tinha lá o Cacete Planeta, mas era uma coisa um pouco erudita até, vamos dizer assim. Como né? o Monty Python. Como também, Monty Python, né? era uma coisa mais... E é a união de dois grupos, né? Assim, no fim era a Caceta Popular. Exato. E é uma galera do universo acadêmico. Sim. Já. Então a gente ali... Vocês cresceram juntos, né? Crescemos juntos, então a gente tinha uma linguagem própria já, um monte de coisa que a gente falava entre a gente virou gíria pra nacional. Tipo Joselito, sem noção, debochado, umas coisas que a gente começou a perceber, ver a galera usar. Não,
palavra debochados existia, mas a gente usava isso com Usar muito... do jeito, É. com a inflexão É. certa E tal. frequente o negócio. Então a gente começou a perceber que tudo aquilo que a gente admirava em alguns artistas, que é aquela capacidade de fazer por um grupo de pessoas comentar sobre eles, a gente começou a acontecer isso com a gente. Então é uma honra. Dentro de um canal que não era aberto em todo o país, né? Tinha em São É, Paulo, em MTV outros era- estados era a cabo. E aí vocês furaram essa bolha e viraram um negócio popular de referência, cultura pop mesmo, né? Até hoje o Felipe chegou aqui, porra, bicho, com esse boné, essa jaqueta do Beavis and Butthead, com a camiseta aqui, Do joguinho. tela classe, meu. Puta, um negócio fantástico. A gente vai... Pode comprar lá na lojinha, ó. Boné do Mr. Lunch .com.br, boné do Mr. Lunch também. Aí o Essa Felipe, aqui não. o Essa Felipe aqui eu disse ganhei. que vai dar pra gente um kit aí, não foi isso que eu Kit ouvi? da Hermes e Renato. É, foi, né? Não, Com certeza. Ah, com certeza. E Felipe, tem um lance que o Hermes e Renato sempre foi muito bom em fazer, que é, de certa maneira, explorar os estereótipos. E o Bolsa explora o estereótipo do paulista da Moca. Paulistano da Moca. Paulistano. É. Como é que é, assim, pra você que depois veio acabou morando aqui em São Paulo? Teve gente que achou ruim, assim, pô, vocês estão tirando uma com a onda dos Não. moquenses. Porque não é moquense, né? O Bolsa é um moquense. Cara, eu acho que mesmo você sendo um paulistano, você percebe que tem certas pessoas em São Paulo que tem um sotaque mais exagerado, né? O meu, né? É, do meu, da forma nasalada de se falar. E o Bolsa não foi pra tirar onda com o paulistano em si, mas pra criar um personagem filho de vó. Uma cidade como São Paulo, né? Uma metrópole onde cada vez menos você vê as crianças brincarem na rua. Você vai ter um número maior de filhos de vó, que é o quê? O cara que solta pipa no ventilador, o cara que descasca tangerina com faca. Joga bolinha de gude no no tapete. carpete, isso. Mas isso tem no Brasil todo, tem na minha cidade também, em Petrópolis. Ah, mas em Petrópolis deve ter mais proporcionalmente até do que em São Paulo, hein? Ô, meu, vocês são zoeira, hein, meu? Aí, ó, vou também, meu, vou também. Só sou amigo de vocês porque vocês são zoeira pra caramba. Vamos aí, meu. Vai a baladinha, conta aí, Carlos. Conta aí, meu, conta aí. Se bobear, tem. Se bem que não, eu vou Fazendo a te falar. defesa aqui, né? Se bem que não, porque eu vou te falar, Petrópolis é uma cidade onde as crianças ainda crescem como Mogli, menino lobo. Isso eu acho que é uma coisa que ajuda a não ser tão filho de vó. Mas, mesmo assim, tem bastante filho de vó em Petrópolis. E tem alguém do grupo que é filho de vó, de fato, assim? Ou você Ou mesmo. você, sim. Eu seja- sou filho de vó por um motivo. Eu Bolsa, então. Eu morei mesmo. muito tempo com a minha avó. Então tem algumas coisas da característica do Bolsa que é meu, mas é que eu percebi a minha avó querer que eu fizesse certas coisas que não dava pra fazer. Tipo, ela era costureira, ela fazia umas roupas lá meio mal ajambrada e ela imitava assim às vezes, coitada. Vó, te amo, vó. Vovó Zozô Isolina, lá em Juiz de Fora. Beijo. Isolina é a puta guerreira, meu. Muita vozinha guerreira. E ela fazia umas roupinhas meio feias assim, umas calças de tergal pra mim, eu saía e depois tirava a calça, trocava de calça no colégio. Era Então uma coisa tipo é a de filho de experiência vó. própria, né? Não, mas De certa não maneira. igual o Bolsa, Sim. isso eu te garanto. Você tinha um Mr. Lanches ali que você ia. Não tinha, rapaz. Não tinha. Você era sócio do clube dos minigameiros do Brasil. Meu, eu não acredito, meu. A versão 2005 do meu minigame, só que com 1.200 jogos, meu. Eu era frequentador de fliperama, eu era viciado. Ah, isso também. Cara, eu era viciado em Mortal, Street Fighter, Capitão Comando, qual a outra? Cadillac Dinossauros. Nos anos 80, no começo, você tinha um Atari que era uma coisa muito... Rudimentar. Muito tosca, rudimentar. E aí você ia pro fliperama. Hoje o que vocês têm aí no primeiro- PlayStation 4, X não sei o que, cara, era tosco. Aí você chegava no fliperama, você via um mundo novo, assim. Eu era assim, tipo Neo assim, Geo. a galera que tinha grana tinha os console bom, tinha lá o Mega Drive, o Super Nintendo, já nos anos 90 ali, final dos anos 80, anos 90. Playboyzão mesmo tinha o Neo Geo, que era Tinha o o próprio, Neo que era o Geo, próprio fliperama em exatamente, casa. exatamente. Cara, eu nunca tive um amigo com Neo Geo. Também não. Era Não, o meu, aí meu é- sonho jogar essa porra. Aí é filho Aí do Abel eu que não Diniz pra tinha, cima, cara. exatamente, eu que não tinha essa condição, eu ia pro fliperama, jogar essas porra no fliperama. E fliperama também se aprendia muita coisa boa, né? Fumar, a beber, Sair na porrada, bater fugir de em, pivete bater em pivete, e tomar porrada tomar também. porrada. Porque o bullying forma caráter. Roubar ficha dos outros. Agora, falando lá de Brasília, na hora que eu vi aquela porra lá do Mortal Kombat, o cara arrancando a cabeça de um e pegando o coração do outro, eu fiquei, porra, em choque, velho. Porque não tinha
tinha cena explícita de violência, assim, naquela época, no game. Não tinha como, né? Street Fighter até perdeu sentido depois, né? Não, ficou brincadeira de criança Street Fighter depois. Você dava o finish ring, o fatality, você dava um gancho e o personagem caía em cima de lança, velho. Tu tá ligado que aquele que tinha um macete na máquina, no Mortal 1, que tu ia dando finish e Flawless Victory até a point. Aí chegava lá na point, tu dava o gancho, em vez de dar o fatality, tu dava o gancho, o cara caía lá embaixo e se transformava no Reptile, e tu lutava com o teu Reptile. Isso era muito legal. Não era lenda urbana isso, por quê? Um dia eu tava lá onde meu avô tinha casa no interior do estado do Rio, tava jogando na máquina da cidade. Eu já tava até mais desencanando de Mortal, já tava tão viciado que eu já tava desencanando. Aí meu irmão falou, pô, joga aí na máquina da cidade, a galera daqui vai ver tu jogar, tu vai pegar umas fichas pra garantir. Que garantia o que era? O cara comprava a ficha, jogava mal pra caralho, e tu entrava, ganhava o segundo e o terceiro round. Eu fazia isso, ficava no fliperama, quer que garanta aí? Garanta aí. Aí fomos pra máquina da cidade e comecei a jogar Flawless Victory, tal, não sei o que. Pô, conseguimos lutar contra o Reptile embaixo da ponte. Meu irmão, a molecada fez assim, ó. Porra, eu me sentindo, né? Perdi pro Reptile. Se vocês trouxeram também pra todos os personagens, pro Hermes e Renato, né? Toda essa cultura de game, de música, do cara sem noção. Essa história aí, por exemplo, era quase o Barizon, o metaleiro vagabundo. Tem isso. Cara, o Hermes e Renato, eu acho assim, todos ali do grupo, são todos muito observadores. E a gente crescendo junto, a gente tinha uma mania, quando tava junto, de olhar pra uma coisa, achar engraçado, já olhar um pro outro e falar, cara, tu viu aquilo ali? Que foda, não sei o que. Uma quase sensorial, uma comunicação sensorial. Então tinha coisa que a gente via na televisão de um dia pro outro, aí tinha reunião de texto lá no dia seguinte, a gente não precisava nem, tipo assim, ó, chegava e falava assim, cara, tu viu não sei o que lá? Tu viu o João Kleber? Os caras, puta que pariu, tu viu? Então aquilo já virava criação. Então, assim, a cultura pop muito presente na nossa criação no todo, e principalmente a televisão. Todos ali são videomaníacos. Nenhuma coisa que vocês ultrapassaram isso, essa barreira do humor, pra virar uma coisa de comportamento. A gente sempre conversa que vocês foram visionários em muitas coisas, em muitos personagens ali, que acabaram se transformando em realidade hoje. Né? A gente viu isso se materializar. O Barizon, assim, é algo que já existia. Ok, já existia antes de vocês fazerem. Todo mundo tem um amigo metaleiro vagabundo, Barizon existe. Barizon existe de verdade, né? De verdade, ele tinha banda lá na cidade. São dois irmãos. Um é mais do rolê do rock and roll e o outro é mais do rolê do alcoolismo mesmo. Rock and roll e do metal. Os dois curtem metal pra cacete e rock and roll, mas um teve banda. E a gente acompanhou essa história do Barizon. O Barizon é uma figura lendária em Petrópolis, assim como Gil Brother. Gil Brother. Que vocês voltaram, né, a se comunicar depois de um tempão. Eu vi que ele mandou uma mensagem pra você quando nasceu sua filha, né? Sim. Não, estamos com projetos aí encaminhados aí com audiovisual, com peça, um monte de coisa pra ele. Mas ele ficou fazer bravo com vocês, né? Na época ele ficou bravo, né? Mas eu acho que foi ficar bravo assim um pouco equivocado, né? Na vida a gente tudo tem que saber lidar, dialogar, argumenta daqui, que é o argumento de lá, e a gente chega num denominador comum. Infelizmente, ocorreu inclusive um processo judicial, que a gente ganhou esse processo em 2 instâncias, mas passado isso, assim, cara, sinceramente, foi chato na época ter acontecido. Claro, eu lembro. Mas eu tenho uma admiração e uma amizade pelo Gil que é maior do que isso tudo. Entendeu? Deu pra perceber. Assim, que foi uma coisa de um momento, assim, que não deveria ter acontecido. Beleza, aconteceu, mas tava meio na cara que a ligação de vocês era muito mais do que profissional. Muito mais, né? Do muito que mais. Essa dependência dele, talvez, de ter o trampo com vocês. Com certeza. E foi bom, eu acho que também teve um lado positivo nisso, assim, que, pô, o Gil também alçou voos sozinhos também, né? Sim. Cara, o Gil, eu acho assim, ele é uma história muito bacana. Eu acho que caberia até um longa-metragem da história da vida dele. Eu tenho vontade, inclusive, de fazer. Opa, olha lá, novo projeto aí, hein? Porque eu acho que a história dele é uma história de redenção. Um cara que tinha tudo pra ser mais um melodrama brasileiro. Mãe trabalhadora, pai com problemas com alcoolismo, né? E comum, ele né? começou a trabalhar muito jovem com a mãe, vendia salgadinho na rua e... Resumindo, o menino Charlinho. Diferente do Charlinho, ele não é de um cantão, ele é de Petrópolis, ali
próximo ao centro da cidade, foi pro Rio de Janeiro, descobriu toda uma cultura de rua sozinho, entendeu? Então eu sou fã do Gil, cara. Eu sou fã do Gil e ele tem um laço assim, a gente é do mesmo bairro, né? Ele foi amigo do meu pai de infância. Também tem uma coisa assim de um resgate de eu ter conhecido muito pouco meu pai morreu, ele tinha 2 meses de idade. Então eu com o Gil tinha um resgate também dessa coisa dele ter sido amigo do meu pai, me contar coisas do meu pai, Eu cara. acho que isso deve ser muito forte. E aí o Gil, assim, ele sempre foi uma figura lendária em Petrópolis, né? Pô, um cara que dançava na rua, o cara sai dessa condição lá de dificuldade pra cacete na infância, de mãe trabalhadora, dele ter que ralar, ter passado por várias situações na vida adulta, não há de entrar em detalhes, e depois conseguir milhões de fãs através do YouTube, através do programa Hermes e Renato. Eu acho que é uma história linda de redenção, essa que é a verdade. Próximo ano, o filme do Gil Brother aí, hein? Depois do Simonal é o do Gil Brother. Então, Tá no Oscar. Nossa, vamos ver se o Brasil leva o Oscar, né? Pela primeira Melhor vez. documentário, Porra, cara. isso dá um O Oscar. documentário é um filme, ficção é legal também. É, né, cara, fazer, eu né? acho que daria uma boa ficção. Eu já tenho até um ator pra fazer ele na minha cabeça aqui. Ó, será que ele vai dizer até o final do vídeo? Não sei. Será que fala? Até o final do vídeo ele fala. Então você fica aí. Já viram o esperto. convite? Não é o Felipe Dilon com dread, tá? Que vocês... Não, era. Era o Felipe Dilon? Era. Porra, Sim, velho. blackface. Mas... Meu Deus do céu. sacanagem, não me processem. Já que você vai ficar até o final do vídeo, já se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like, que esse vídeo aqui vale a pena mesmo e tem o nosso apoio-se no primeiro comentário. Agora que eu fiz a minha propaganda, o que vocês estão fazendo como grupo e você, Felipe, como pessoa? O grupo tem uma peça, tem a roteiro de uma nova peça. Massacration lançou música nova, vai excursionar agora agosto e depois novembro. Vai lançar mais 2 músicas novas nas plataformas digitais e nas redes sociais. O grupo tem ainda o lançamento de uma plataforma, um hub de vídeo, que a gente vai subir o restante de todo o nosso conteúdo. Fora do YouTube? Fora do YouTube. Assim, a gente vai acabar usando um pouco como player, mas a gente quer levar tráfego para essa plataforma, porque a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo para essa plataforma, Que legal. para uma rede de assinantes que a gente vai criar ali, entendeu? Isso é uma coisa que tá faltando mesmo, assim, né? Você tem... É muito difícil. Até o Felipe Neto já tentou e não conseguiu se embarrar o YouTube. Mas eu acho que aí é que tá. Você não tem que querer brigar com o YouTube, né? É impossível. É que é a mesma coisa as TVs, quando quiseram também brigar com o YouTube. Porque no fim você tá fazendo comunicação, é audiovisual. Então você tem que usar todas as plataformas. Agora, uma coisa você não pode abdicar da possibilidade dessa potência de marca que tem a Hermes e Renato de querer ter uma rede de assinantes. Mesmo que seja pequena, ela é uma rede de assinantes. É um público que a gente engaja, consegue conversar mais diretamente ali, entendeu? Tem coisa nova também no audiovisual. A gente vai lançar conteúdo novo, uma série, vamos dizer, de autoria mais minha mesmo, mas eu trouxe o grupo pra criar junto comigo. Tá bem encaminhado, eu não posso falar o nome da série, nem mais nada, porque estamos em negociação com o player. Mas a gente vai ficar sabendo aqui. Em breve, quando vai sair também eu avisar. venho aqui pra falar, e também um longa-metragem. E esse é com o grupo todo. Sobre o Hermes e Renato. Então vocês estão- Com o Hermes e Renato... É de um conteúdo lá meio que era meio lado B assim do Hermes e Renato, mas que a gente vai pegar aquilo ali, é um spin-off, como dizem hoje em dia. Puxou uma parada lá do meio do nosso conteúdo que vai virar um longa-metragem aí, um road movie muito louco. Que legal. Você falou de música, Felipe. Você sempre foi um cara... Bom, vocês têm o Massacration, tinha o... Coração Melão. Coração Melão, que você Também quero dançava ser indie. maravilhosamente bem. Isso. A ligação de vocês com a música sempre foi mais o heavy metal mesmo, lá em Petrópolis, ou... Não, É que o Bruno falou que cantava em baile, né? Cantava Peter Tosh, cantava Ele cantou, não, Alpha gente. Blonde. Isso aí teve uma época que ele tocava, mas aí isso aí era a fase obscura dele da... Ele falou, ele veio aqui no nosso Ele canal e falou. cantou em churrascaria, Sim. ele cantou no Tones, Deve que ser era uma sensacional. pizzaria lá de Petrópolis. Que demais. E ele cantava voz e teclado, era ele e um cara no teclado. E aí sim, ele cantou inclusive P.O. Box. Cãozinho dos teclados, ó. Agora, o Bruno, ele desde os 14 anos canta na noite. Uhum. O Bruno canta cover do Led Zeppelin desde os 14 anos. Então ele é o cara ali do grupo, talvez tivesse maior ligação com o metal. Apesar de que o Marco e o Fausto também eram banger pra caralho. Do tipo, frequentar uma loja lá de
de disco, que é a Granger, que só ia os bangers da cidade, sacou? Eles frequentavam lá, inclusive tinham aula de guitarra juntos lá. Era uma galeria, tipo galeria do rock, a galeria do edifício Sim. Eu ia lá comprar vinil também, mas eu não era, vamos dizer assim, headbanger. Eu gostava de Pantera, eu gostava de Metallica, eu gostava... Hoje em dia eu tenho uma abrangência maior por conta do Massacration. Logo que começou eu quis buscar mais coisas, mas eu não era banger igual os caras. Fausto, já uma vez eu tava indo pra praia com ele tava ouvindo Dayside, velho. Porra, o que é isso aí? Ah, cara, vai tomar no c... velho. Tipo, porra, ouvindo Dayside indo pra praia. Vai tomar no c... Era banger mesmo. O Fausto e o Marco eram bangers, gostavam de coisa extrema, e o Bruno também. Eu já gostava de tudo, eu gostava de rock and roll, de heavy metal, eu gostava de funk carioca, eu gostava de samba, que minha família sempre gostou e eu sempre fui envolvido nessa porra. Eu frequentava desfile, porra, eu ia com 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu desfilava na Vila Isabel com meu avô. Meu avô gostava pra caralho, enchia a casa de sambista lá, fazia uma porra da pagodaiada do caralho em casa, entendeu? Então tinha essa referência também da música negra, do samba, da black music, por conta meio que sensorial. Meu pai curtia baile da pesada, Gil Brother também. O Gil também, né? O Gil, eu aprendi uns lances de black music com o Gil, inclusive. Baile da pesada é a história da música negra no Brasil, da música soul e black no Brasil. Isso que trouxe a heterogeneia musical do Hermes e Renato. Por isso a capacidade satírica musical do Hermes e Renato. Porque tem, porra, uma abrangência ali muito grande. Por isso saber o estereótipo da banda de axé, da banda de indie. É isso. Que você, do Unidos do Caralho a 4. É isso. Então o lance ali daquela apuração de samba é totalmente sua. Total. Cara... Sabiá, sururu, quesito, malandragem, nota 9,5. Desde moleque, rapaz, tem uma época na minha infância que eu decorava o disco a lado A e lado B. Samba enredo. Samba enredo. Meu avô chegava, canta o samba da São Clemente. Eu... Agora canto da não sei o que, da Porto da Pedra. Eu... Cantava todos. Ele falou, caralho. A gente tava falando, Helder, hoje mesmo, assim, desse lado visionário do Hermes e Renato. Que outros personagens, assim, que a gente citou ali na nossa conversa? Tem personagem que vocês criaram e que depois apareceu na imprensa, na mídia. Padre Gato. O Padre Fábio de Mello não existia quando vocês criaram o Padre Gato. Existia? Foi encomendado. Ah, é? Eu não conhecia. Mas não naquela era uma época. coisa... Ele não era famosão. Não, famosão não. Ah, tá. Mas já existia um padre que frequentava programas de auditório. Não é ele, porra. Entendeu? Não é o cara. Porra, o cara é boa pinta. Fala, porra, vamos fazer um personagem de um padre que é boa pinta. Não, o cara Embora é divertido. Eu dou muito valor ao papel do religioso. Porque a religião tem um papel importante, assim, dentro das comunidades pobres e no todo, uma ideia de comunidade. Isso a religião passa. Eu acho interessante isso. Apesar de eu não ser frequentador de nenhuma religião, eu admiro o cara que é religioso e tem uma vida honesta e faz aquilo acontecer pra família e pra comunidade dele, entendeu? Eu admiro. Então não tenho nada com nenhuma religião, cara. Nenhuma religião. Sabe que eu já fiz várias sátiras religiosas. Eu fiz o Valdomijo. E ele também pegou mal. Me amaldiçoou lá numa... Sério? Tem um vídeo. Você vê eu que não ele, quero nada. será que ele é charlatão ou não, né? Você tá Quem? aqui, né? Puta, você veio parar na Galãs Feios. Então acho que aí deu a maldição pegou, hein? Pode ter sido. Do Bial pra Galãs Feios. Foi agora que pegou ele a fez maldição isso? do Não, Valdomiro. tem uns 2 anos já. Tem uns 2 anos já. E Foi o na época Danilo do Gentili Pânico. não pegou mal por conta do Danilo Genitália, do Franco? Não, o Danilo Gentili é gente boa, pô. Ele é. Mas aquela- ele é- não é- pega é mal. muito bom esse quadro Ele não também. se doiria com a piada, não. É muito boa também, é muito boa. É sensacional. Mas vocês já foram acusados de alguma coisa? Não, porque tem muito essa questão de revisar coisas antigas. Falar, os caras foram racistas aqui, foram preconceituosos aqui. Já teve gente enchendo o saco de Não, vocês? eu acho que o Hermes e Renato acaba sendo meio nunca que uma vi mesmo. Eu reserva também não vi, moral eu também não vi. É em incrível, cima é. disso. Por quê? A gente, quando entrou na TV, já não existia a palavra politicamente, o termo politicamente correto ou incorreto não era utilizado. Já deveria existir, mas não era utilizado. Apesar disso, a gente já tinha uma noção
olhando para aquelas referências nossas lá de trás, de Trapalhões, de Cacete Planeta, da revista do Cacete Planeta, de tudo isso, a gente olhava certas coisas e falava, caralho, se fizesse isso aqui hoje em dia, já dava merda. E não tinha essa discussão na época. Não tinha. Ainda. Então a gente sempre teve um bom senso, apesar de não parecer. É que eu vejo Saca? vocês muito indo na crítica de costumes também, embora não seja panfletário, de zoar muito, às vezes, uma galera que tava no poder. Iconoclastia. Iconoclastia. Total. Por quê? Não adianta, assim, apesar da gente às vezes rir do oprimido, que é o caso do Charlinho, mas na verdade a gente tá zoando algo Vocês estavam muito zoando o maior. jornalismo que explorava aquilo. Exatamente, entendeu? Eu fui me apresentar agora há pouco tempo atrás, num teatro aqui da cidade. Não vou dizer que cunho tem, que lado que é, mas tem uma veia partidária nesse grupo teatral. E eu fui acusado ali por uma outra pessoa ou outra, fazendo o Charlinho, de que eu tava rindo do oprimido. Cara, desculpa, você não entendeu. Ah, mas as Sim. pessoas não entendem mesmo. Cara, o subtexto não é difícil, entendeu. cara. As pessoas não Você entendem. O não subtexto entendeu. é que é difícil. Eu chorei quando eu vi a matéria do que é originário do Charlinho. Eu postei esses dias nas minhas redes sociais, inclusive, explicando isso. Fiz um puta de um textão pra contar, porque também as pessoas não têm esse interesse, né, de saber por que veio essa ideia. Eu vou até falar aqui. O Charlinho, eu vi a matéria de um repórter mostrando um ônibus que não tinha aquele piso do corredor do ônibus que levava as crianças pro colégio. Porra, a criançada começou a chorar e eles terminava a viagem de 2 horas, eles passavam em cima dos bancos, andando em cima dos bancos. O menino começou a chorar, eu falei, puta que pariu, eu vou chorar? Que merda. Eu de vez em quando choro, vendo TV. Aí eu, puta que merda, cara. Porra, que porra. É a idade chegando. Não, Fica tem tranquilo, moleque. vai piorar bem mais. É, eu sei. Eu vou chorar. Tipo, vai ter quadrilha de festa junina da minha filha, eu vou chorar. Eu choro em tudo. E aí terminou a matéria, o cara ia embora. Não deu um pacote de bolacha Maria para as crianças, não É deu... aquele que a repórter entra no ônibus e fica... Aquele é engraçadíssimo, né? O cara leva a mulher embora. E, porra, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa satirizando isso. Aí levei pra nossa reunião de roteiros. Cara, puta, isso é legal pra caralho, vamos fazer. Aí desenrolou. Pra zoar uma matéria assistencialista, não pra zoar um cara que quer estudar. Jamais, porra. É tanto que o final do quadro é os caras tipo, mano, se fudeu aí, Charlinho, sai fora, entendeu? Então, a gente quer mostrar que o cara é um filho da Não, puta, cara, porra. exatamente. A gente não precisa nem falar quem são eles na TV, né? Mas tudo bem, Mas né? tudo Tem essas bem. Quem pessoas. ganhar, vocês sabem. Eu não sei. Felipe, tem um lance que você criou nas redes sociais que é o Cocote, que ensina a fazer cocô fora de casa. O que também já lembra aquele quadro Não, merda só isso. acontece. Eu não e eu sou preciso um cara que desse tem coach, uma ainda facilidade. bem. Eu também. Eu já Cara, caguei mas não na galeria do rock. Então, pera lá. Não é ensinar a cagar fora de casa. Não é só pura e simplesmente isso. O Cocote promove uma técnica em que você vai cagar melhor, dependente do local, porque cagando bem se vive bem. Pessoas que têm dificuldade com o ato da defecagem têm dificuldades muito grandes na sua vida pessoal, sua vida profissional, Fica enfesado, familiar. né? Exatamente. É ruim. É ruim mesmo. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu peregrinei o mundo inteiro atrás de respostas. Eu estive no Tibete, conversei com os monges bundistas. Entendeu? Você tá rindo? Mas é sério. Fiquei lá 3 anos lá. Trouxe pra cá. Meditando, Miguel Falabella Feelings, entendeu? Só lá em cima meditando com os monges budistas. Meditações em que eu cagava 5 dias ininterruptos. Então, ali eu desenvolvi essa técnica que vem beneficiando gente, vários tipos de segmento na realidade. Tem gente do mercado financeiro, tem artistas. Rapaz, eu atendi, você sabe, Neymar, né? Ah, é? Neymar. Ele ficou fora da Porque- Copa América por causa disso? Pô, aí ele começou a fazer cagada atrás de Ele cagada. saiu A culpa da. é sua. Não, saiu de lá da Copa América pra ser atendido. Bom, E aí a gente faz uma terapiazinha, né, que começa com a cagada em si, mas a gente vai conversando, trabalhando um pouco a mente dessa pessoa, pra entender o que tá levando ela a essas vacilações. Tá cagando mal, né? Vai Tá começar a cagando cagar mal. bem. Tá, agora o menino vai voltar. Amamos os coaches, quase todos, assim, Sim. né? Você também, né, Felipe? Eu admiro muito.
Eu acho muito legal a pessoa que gosta de dar conselho. Principalmente quando não é solicitado, né? Muito bom também. E principalmente quando ela fez tudo errado na vida e vai falar o que é certo, né? Principal, quer dar conselho sem ter chegado lá. Puta que pariu. Isso 99% dos coaches, a gente sabe que tem 1% que são bons, eu acho, deve ter. Tem. Que até ficam envergonhados com esse... Como o nome coach foi jogado. É, aí, primeiro né? você vê o currículo do cara, né? Ele chegou lá, ele tem realizações mesmo na vida, pode ser que ele saiba ensinar. Profissões da moda tem desse problema, né? Você viu, por exemplo, já teve o DJ, já teve... Meu irmão é DJ, foi DJ por o muito Pérez tempo. era DJ. O DJ, o humorista e agora é o coach. Geralmente o cara já foi tudo antes, né? Ele foi DJ, ele É foi... legal, o cara que já foi DJ, humorista E agora é coach. É legal. A gente vai encontrar, a gente É. tem com certeza. Eu acho que eu já fui os três, hein? Tá sendo os três, tá sendo DJ também? Também, o Bolsa é DJ. Então, olha aí, ó. tá saindo tudo. Você sente saudade daquela fase da MTV, que você trabalhou com meu irmão, então deve sentir, né? Porque é uma pessoa agradável, como o meu irmão Alexandre Bezio. Beijo pra você. Não, o Bez era um cara muito agradável, assim, gente boa pra caramba, mas saudade eu não sinto. Porque tudo que eu tinha que ter vivido lá, eu vivi. E vivi intensamente. Aquele canal foi muito especial. A MTV era... Não à toa surgiu tanta coisa bacana dali. Porque era um lugar onde, de fato, nunca mais se terá uma liberdade criativa como teve lá. E isso muito em função dos diretores que tinham dentro daquela emissora. O caso do Zico Góes, do André Mantovani, da Cris Lobo, da Lilian Amarante. Todas essas pessoas que deram um espaço para aqueles criadores trabalharem de forma liberta, sabe? O cara poder fazer e falar o que quisesse. E a gente tinha essa oportunidade lá. Obviamente, de vez em quando esbarravam em alguma pólice ou outra lá. Natural, né? Natural, mas no geral era liberdade total. Então, por isso era tão bacana aquilo tudo. Não vai existir de novo igual. É, isso a gente já falou. Nunca tem, mais. Não tem condição mais, né? Contexto Sim, é. pra isso existir. Não, né? não tem. E hoje em dia também o cara faz no dele lá, sacou? Sim, Fala um também monte de tem isso. merda no perfil dele. Mas pronto. nenhuma grande empresa vai abrir uma emissora, Não. vai falar, bom, beleza, vai trabalhar aí do jeito que vocês quiserem. Hermes e Renato, Marcos Mion, Edgar Piccoli, mano, vocês fazem o que vocês quiserem. João Gordo. Digo mais, quando a gente saiu e quando voltou já era diferente. Já era Sim. história, né? Sacou? Deu. 2013, o último ano da MTV, a gente já percebeu ali que, opa, já tá diferente. Mas normal, mas mesmo assim tivemos liberdade de fazer uma porrada de coisa Era um ali caos que- controlado, né? Tinha um controle, mas era um caos. Foi único, fase única. Mas saudade eu não tenho, juro pra você. Eu tenho boas lembranças, saudade, saudosismo, assim, não tenho. Mas tá certo. Também não dá pra ficar preso, fincar uma E eu bandeira no passado e ficar lá, né? E eu gosto também do que eu faço hoje em dia nas minhas redes sociais, os personagens que eu crio nas minhas redes sociais, as coisas que eu tô escrevendo sozinho pra daqui a pouco estrear. Uma evolução natural, você querer coisas novas. E aí eu olho pra trás com orgulho. Mas não com tipo, cara, eu queria fazer aquilo ali de volta. Não tem. Vamos terminando. Vamos terminar. Depois de 2 horas de Eu conversa. falo pra caralho. Não, e a gente podia ficar aqui mais 2, né? Sim. Não sei você, mas a gente aqui. É, a gente vai ficar mais duas, mas o Felipe acho que já quer ir, já. Como é que é aquela coisa? Querida, vamos dormir que as visitas já estão querendo ir embora. Legal, Felipe. A gente vai deixar todas as redes sociais aí do Felipe, da vai lá, loja, do vai lá. Instagram, Do Hermes e Renato. do YouTube, né? Também. YouTube do Hermes e Renato, eu, Felipe aí. Fagundes Torres. E lá você vai me conhecer também, ver um pouco dos personagens que eu faço. Em breve lançando coisas novas aí. Da filha do Felipe agora, um Também, pai né? fresco, né? 5 meses. Mia, papai te ama. Não passarão!